Olá, sabe aquela música que existe por trás de cada palavra? Aquele ritmo que a gente sente, mas nem sempre para pensar? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nessa estrutura e aprender a ouvir a pulsação da língua portuguesa. Fica aí a pergunta, porque cada palavra tem, sim, uma batida própria, um pulso que dá vida a ela. É como se fosse o coração dela batendo, e é exatamente essa batida que a gente vai explorar agora. Então, vamos lá. O primeiro passo é exatamente este: encontrar o coração de cada palavra. O centro de tudo, sabe? Aquele ponto que pulsa com mais força. E esse coração, em português, tem um nome técnico: é a sílaba tônica. É bem simples, na verdade. É só a sílaba que a gente fala com mais intensidade. Pensa assim, não é necessariamente a mais longa, mas é a mais forte. É onde está a energia toda da palavra. Quer ver um exemplo prático? Pensa na palavra café. Ninguém fala café, né? A gente fala café. Percebe como o fé sobe, tem mais força? Pronto, achamos o coração. Essa é a sílaba tônica. Beleza. Agora que a gente já sabe como encontrar essa batida, o legal é que dá para classificar o ritmo de praticamente qualquer palavra. E o sistema para fazer isso é super lógico. Olha só que interessante. A gente só precisa ver onde está a sílaba tônica. Se ela for a última sílaba, como em maracujá, a palavra é uma oxítona. Se for a penúltima, tipo em cadeira, aí ela é paroxítona. E se for a antepenúltima, como em lâmpada, aí temos uma proparoxítona. Viu? É a posição do coração da palavra que manda no ritmo dela. Ok, essa parte do pulso geral da palavra, da sílaba tônica, tá clara. Mas e quando os sons que se encontram dentro da palavra? Vamos começar pelas vogais. O que acontece quando elas ficam ali, lado a lado? Esse fenômeno tem nome, claro, encontro vocálico. É exatamente o que o nome diz: uma reunião de vogais sem nenhuma consoante no meio para atrapalhar. Só que, como em qualquer reunião, nem sempre todo mundo interage da mesma forma. E a história toda se resume a uma coisa: essas vogais que se encontram, elas vão ficar juntas na mesma sílaba ou vão se separar. Se elas ficam juntas, a gente tem um ditongo ou um tritongo. Se elas se separam, cada uma para o seu lado, aí a gente tem um hiato. A grande pergunta é essa: ficam juntas ou se separam? Vamos começar com o ditongo. Pensa num time de dois, uma dupla inseparável que joga na mesma sílaba. Por exemplo, na palavra paí, o A e o I estão ali, juntinhos, num som só. A mesma coisa em quando, o U e o A fazem parte do mesmo time na sílaba quan. E se o ditongo é uma dupla, o tritongo é um trio. A lógica é a mesmíssima, só que agora são três sons de vogal na mesma sílaba. Olha só em Paraguai. O U, o A e o I estão todos ali, no mesmo time, na sílaba guai. É mais raro de achar, mas a ideia é essa, união total. Agora, o hiato. Aqui a história é outra. É o oposto. São duas vogais que estão lado a lado, mas elas não ficam juntas na mesma sílaba. É como se cada uma precisasse de seu próprio espaço, do seu próprio cômodo. Pensa em saúde. A gente separa as sílabas sa, u, de. O A e o U não ficam juntos. A mesma coisa acontece em raiz. Bom, a gente já viu o que acontece quando as vogais se encontram. O caminho lógico agora é olhar para as consoantes. E quando elas se juntam, o que rola? Aqui, o nome também já dá a dica: encontro consonantal. O ponto principal é que cada letra mantém o seu próprio som. Cada uma tem a sua identidade. Então, se tem duas consoantes juntas, a gente vai ouvir dois sons, sem mistério, sem fusão, só uma sequência de sons. Escuta só: blusa. A gente ouve claramente o som do B e o som do L, BL. Ou então em prata, dá para ouvir o P e o R, PR. São dois sons diferentes, um depois do outro. Isso é um encontro consonantal. Certo. Mas e se duas letras se juntassem para fazer um som só? Porque até agora tá tudo muito previsível, né? Cada letra com seu som. Só que a língua portuguesa, ela adora um truque. E o nome desse truque é dígrafo. Pensa neles como as letras que enganam. São duplas que se juntam e se disfarçam, produzindo um único som. E entender isso é fundamental. O segredo do dígrafo é todo esse. A gente vê duas letras escritas no papel, mas na hora de falar, sai um som só. É como se uma letra ajudasse a outra a criar um som totalmente novo, ou até fizesse a parceira mudar de som completamente. Olha, comparar os dois lado a lado deixa tudo mais fácil.
Lembra de blusa, BL2, dois sons, encontro consonantal. Agora pensa em chave, a gente não fala KV, certo? O C e o H se unem para fazer aquele som de X, um som só. Essa é a grande diferença. E existem vários dígrafos por aí, tipo o XH de chave, o NH de ninho, o RR de carro. Em todos eles, a regra é a mesma. O que está escrito são duas letras, mas o que a gente ouve é um único som. E para fechar essa parte, tem uma categoria especial, os dígrafos vocálicos. É quando a gente tem um M ou N depois de uma vogal. Aqui, o M e o N perdem o som de consoante deles. A única função deles é fazer a vogal sair meio pelo nariz, sabe? Um som anasalado, como em tampa ou tinta. Percebe que a gente não fala o M nem o N? Eles só sujam o som na vogal, deixando ela nasal. Então, no final das contas, entender a sílaba tônica, os encontros e os dígrafos é como aprender a ler uma partitura. São as notas musicais, os blocos que constroem o som das palavras. E agora, com essas ferramentas em mãos, a pergunta que fica é: que outras melodias, que outros ritmos da língua portuguesa dá pra gente descobrir e construir a partir daqui? A exploração está só começando.